Vamos à palavra então, segundo Samuel capítulo 11. Eu leio do versículo 1 em diante. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá, porém ficou Davi em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é essa Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado a sua imundície. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi e disse: pejada estou. É grávida, achei engraçada essa palavra, pejada estou, grávida, né? Estou grávida. Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade, é sempre um prazer, uma honra, na verdade, trazer a tua palavra. Eu sei da minha incapacidade, limitação, tenho essa consciência, por isso é a tua palavra que vai ser dita, Senhor, não apenas uma opinião humana. Então, toma a minha vida, usa para falar com os meus irmãos, da maneira que o Senhor me chamou. Trata conosco em mais essa noite de instrução, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto é conhecido e eu vou aplicar numa realidade hoje. Todo cristão passa por sofrimentos, concorda? Todo cristão sofre. Na verdade, todo ser humano sofre. A Bíblia diz, se eu não me engano, em Romanos, que a natureza geme, ela sofre, ela aguarda a redenção. Então, um animal sofre porque ele precisa caçar para poder se alimentar. Você sofre, todo mundo sofre. O cristão tem alguns sofrimentos específicos, e a Bíblia fala de vários desses. Vai conseguir projetar hoje? Beleza, para poder me ajudar. Por exemplo, Tiago capítulo 1. Versículo 2. Vou falar de alguns sofrimentos que você vai se identificar. O cristão sofre, ponto. Olha lá, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então você vai passar por provação e fique feliz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Que tradução é essa? A NVI, né? A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E por aí vai. Se tiver a tradução do Almeida, se tiver, eu prefiro. Eu tenho dificuldade com a NVI. O sofrimento é inerente ao ser humano. Outra questão de sofrimento. Mateus 5, 9, Jorginho, se der tempo, por gentileza. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal por minha causa. Se exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. 2 Timóteo 2,12, por gentileza. 2 Timóteo 2,12, se eu não me engano. Vamos ver se eu acertei. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele reinará. João 16:33, essa você conhece muito bem. O Evangelho de João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem está com Jesus, sofre, certo? Sofre. Sofre perseguições. No mundo de relativismo, igual eu falei agora na oração das crianças, nada mais é errado, o importante é você ser feliz. Então você vai ser perseguido porque a sua opinião vai ser contrária do mundo. Você vai ser perseguido porque você defende a fé em Jesus Cristo. Hoje tem todo tipo de fobia, todo tipo, tudo é fóbico, né? Ou homofóbico, ou xenofóbico, ou gordofóbico, mas não tem cristão fóbico. Pode arrebentar com Jesus, falar mal, fazer piadas das mais baixas, porque é liberdade de expressão. Agora, se você fala mal, ou brinca, ou faz uma piada de alguma questão que fere alguma dessas classes, então a gente vê esses problemas acontecendo. Estou falando contemporâneo para vocês entenderem. Nós sofremos, mas hoje a mensagem não é sobre esse sofrimento. Eu quero que você abra o teu coração. É algo simples, mas eu espero que seja prático para a tua vida. Nós temos sofrimentos desnecessários. Sofrimentos que a gente não precisa passar.
Existe esse sofrimento aqui, por carregarmos a fé, por amarmos Jesus, por defendermos a palavra num tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Mas tem alguns sofrimentos na vida, eu vou falar de uns 5, mas tem muito mais. Aí você aplica na sua vida. Que você não precisa sofrer e talvez você esteja sofrendo. Então, eu poderia colocar um título, um jargão bem neopentecostal. A pregação de hoje é pare de sofrer. Pare de sofrer. Hoje eu posso pregar isso. Desnecessariamente. Então eu colocaria um pare de sofrer lá, Jorginho. Você que é bom no banner. Pare de sofrer. Desnecessariamente. Porque tem um sofrimento que você não tem como escapar. Se você serve a Jesus, tem esses sofrimentos que nós lemos aí umas 5 passagens. Mas a pregação de hoje é pare de sofrer de maneira desnecessária. Como é que eu sofro desnecessariamente? Que sofrimento é esse que eu estou passando? Vou falar alguns. O primeiro, quando você não segue o propósito de Deus. Quando você não segue aquilo que Deus falou para você seguir, você sofre sem necessidade. Eu vou tentar te provar rapidamente que é difícil escapar das mãos do Senhor. Se Ele te manda fazer algo, se Ele te chama para algo, se Ele tem um propósito para você e você quer se desviar dele, você está trazendo para você um sofrimento que você não precisava. Já não basta esses sofrimentos que eu falei, por servir a Jesus, por ter que renunciar ao pecado. Às vezes a gente tem vontade de dar uns cascudos aí numas pessoas, não é? No trânsito, e você fala, não, mas eu sou crente, tem misericórdia por pensar assim. A gente tem lutas, a gente sofre, mas tem sofrimentos que o Senhor está dizendo, pare de sofrer isso. Um deles, deixar de seguir a vontade de Deus, não seguir o propósito dele para a sua vida. Perceba Davi, nós lemos um texto bem conhecido aqui. Davi, nesse 2 Samuel 11, ele já tinha conquistado o seu reinado, ele já tinha saído do sofrimento ali da perseguição de Saul, para quem é bom de Bíblia. Saul já tinha morrido, Jonatas já tinha morrido, Davi já tinha conquistado o reino. Nessa época ele já tinha derrotado muitos inimigos, estava vivendo um tempo bom, um tempo próspero, estava tudo bem com Davi. Eu costumo dizer que na bênção, a gente precisa mais de Deus no momento da bênção. Estava tão bem as coisas para Davi, que nesse dia, se você ler o texto aqui, ó, no versículo 1, decorre no ano, tal, seus servos... acho que é o versículo 1 mesmo. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, olha como o texto deixa bem claro. Nessa época aqui, Davi tinha que ir para a guerra. Nem sempre o rei precisava ir para a guerra. Ele precisava ficar na base dele, que era Jerusalém. Mas nessa época era a época que o rei precisava ir. Era uma batalha específica que ele precisava ir. Sabe o que ele fez? Não foi. Está tudo bem. Está tudo no controle. Eu não vou seguir o propósito, o que tem que ser feito. Está tudo certo. Ele ficou na casa dele. Ele dormiu até muito tarde. Então isso me leva a crer, sei lá, que ele varou a madrugada fazendo sei lá o quê. Porque a Bíblia diz que ele acordou à tardezinha, no crepúsculo. Pensa, sem ter o que fazer. Aí sem ter o que fazer, estando no lugar errado, na hora errada, acordando na hora errada, ele anda no palácio e vê o que ele não deveria ver, uma mulher bonita se banhando e faz coisa errada. Aí você sabe o desdobramento que acontece depois dessa situação. Ele se deita com Batseba, ele tem um filho, esse filho ele perde, o Urias ele mata, e a sentença do profeta Natã, isso é Samuel 12 que eu não vou ler, é que a espada sempre estaria na casa de Davi. E dali por diante, Davi enfrenta muitos sofrimentos com seus filhos, o Absalão, enfim, muitas histórias sofridas, por quê? Uma atitude errada. Estar fora do propósito de Deus. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é duro, mas é a verdade. Se Deus chamou para pregar, prega. Para cantar, cante. Para consolar, console. Para fazer o serviço, os dons, faça. Quando você quer fugir, tipo Jonas, assim, da presença de Deus, não dá certo. A tempestade vem. E eu não vou querer ser aqui um ultra pentecostal, que se você não está fazendo a vontade de Deus, o Jeová vai pesar a mão sobre você. Eu acredito que não é nem o peso da mão do Senhor, não. Eu acredito, igreja, que um Deus Pai, todo-poderoso, que nos ama e que vê o futuro, faz essa conta, Ele é Pai, Ele é poderoso, Ele nos ama e Ele vê o futuro. Com todas as informações, Ele tem um futuro bom para você, Ele preparou algo para você. Você rejeita, não tem como ter uma vida feliz ou agradável se você sai do chamado de um Deus bom, todo-poderoso, amável e que prevê todas as coisas.
Então eu sei que às vezes a nossa chamada é dura. Eu sei que às vezes a gente quer desistir. Eu sei que às vezes a gente quer parar. Eu sei que às vezes a gente quer dormir até tarde, espiritualmente. Ai, posso parar de ir? Posso parar de frequentar? Posso parar de pastorear? Posso parar de pregar? A gente sente isso. Não precisa responder para mim, responda no seu coração. Mas você não sente isso às vezes? Às vezes a gente quer parar, às vezes a gente não quer seguir. Mas é mais fácil a gente aprender em Deus a descansar do que parar. A famosa frase que a gente ouve. Porque Davi achou que deveria parar. Achou que não podia mais fazer o que ele tinha que fazer. E olha a lambança que causou, queridos. Se você está fugindo, como Jonas, do que Deus mandou você fazer, você já está sofrendo sem necessidade. Você não crê, você não é um ateu, certo? Você não é um idólatra de Satanás, né? Então você crê em Deus. Se você crê em Deus e não vive o que esse Deus que você crê pediu, você está vivendo um sofrimento desnecessário. Não faça isso. Corra imediatamente para cumprir a vontade de Deus. Porque não é fácil, mas é mais fácil você fazer a vontade de Deus do que você fugir como Jonas, que gastou dinheiro, que pagou um cruzeiro, vamos atualizar aí para a gente, foi para o lado oposto do que Deus mandou, teve que passar por tempestade, teve que ser lançado no mar, teve que ser engolido por um grande peixe, teve que ser cuspido para fora, olha o que ele passou, para ir pregar numa terra, ele foi desgostoso pregar naquele lugar, foi fazer a obra com chateações. O que Deus te mandar fazer, faz. Nem sempre nós entenderemos o que Deus nos chama. Nem sempre. Nós não podemos viver o Evangelho baseado no que nós entendemos ou o que nós estamos sentindo. Porque a gente não entende quase nada e os nossos sentimentos são humanos. Então, cuidado com isso. Sabe, não fazer a vontade de Deus é sofrer à toa. Então, a primeira palavra que eu digo para vocês hoje é: se Deus te mandou fazer, faz. Se Deus te chamou para algo, faça. Peça socorro, peça para Deus te dar graça para você descansar, peça para Deus escape, e Ele dá. Coríntios 10:31 fala sobre isso. Ele dá escape para a gente, Ele dá paz, mas não deixe de fazer o que Deus mandou você fazer. Porque se você fizer isso, você vai sofrer. Tem jovens aqui me ouvindo, que eu não estou falando porque eu conheço não, estou falando porque Deus está me movendo a falar. Jovens que têm chamados lindos, chamados no plural, coisas a fazer para Deus, que Deus mandou, que Deus chamou, que Deus falou e testificou, e esse jovem quer correr fora, porque a juventude, o jovem quer provar um monte de coisa. Você vai sofrer desnecessariamente, jovem. Eu já encontrei alguns jovens aí que eu pastoreei há anos atrás, que hoje são adultos, e que lacrimejam os olhos quando se afastaram, e eu falei: aí, como é que você está, cara? A pessoa está cinza. Cinza, já viu alguém cinza? De alma, oca, vazia. Caminhou tipo Jonas para longe do Senhor, só que Jonas pelo menos voltou. Não quis voltar, agora está envergonhado, agora está muito no lamaçal. E essa pessoa com lágrimas nos olhos diz: eu me arrependo. Que saudade daquele tempo, pastor. Porque eu já vim pastor para cá, gente. Eu já pastoreei jovens, já fui segundo em outra igreja. E é triste a gente ver uma outra geração, acho que a pastora Vanessa, outros pastores devem ter passado por isso. Você encontrar alguém depois de muitos anos, ou ver nas redes sociais e ver como a pessoa está. E você ter a oportunidade de conversar com essa pessoa. E eu faço uma pergunta para essa pessoa que é para tocar o coração dela. Falou: como você consegue viver sem cumprir o que Deus te chamou? Como você consegue? Eu olho bem nos olhos dela assim, para sensibilizar mesmo, e a pessoa chora. E ela fala: pastor, eu não consigo mais. Vamos caminhar, vamos comigo. E quando vê a pessoa não te responde mais, eu não estou dizendo que é impossível ela voltar. Eu creio que pode voltar, mas é muito difícil. Então, jovem, serve para qualquer idade. Deus te chamou, faz. Ele sabe por que Ele te chamou. Ele sabe por que Ele pediu para você fazer isso. Não sofra sem necessidade. A gente foi criado por Deus para alguns motivos. Existem propósitos para a gente estar vivo e existente aqui. Se a gente não cumpre esses propósitos, vamos sofrer sem necessidade. Pastores que não pastoreiam, obreiros que não obram, cantores que não cantam. Você vai acarretar sofrimento. Eu não estou falando de mão de Deus, de doença, de enfermidade. Eu não vou para esse lado. Não vou para esse lado. Eu estou dizendo que você vai ter uma vida sem sentido, vazia,
Oca, você já não está sentindo assim? Se você está assim, você já está percebendo, até sono te dá. Diante do Instagram não dá sono, fica até madrugada vendo TikTok. Mas diante de uma palavra dá sono, diante da Bíblia dá sono. Porque a sua vida desvirtuou do propósito, meu irmão. Em amor eu exorto você, isso serve para mim também. Não saia do propósito que Deus te chamou. Não sofra sem necessidade. Porque você já vai ter o sofrimento por ser cristão, mesmo querendo fugir de Deus. Meu irmão, um dia na lua de mel, eu estava na Bahia, na lua de mel, falei, ô glória, é agora. Esperei tanto. Lá eu e a Camila tivemos que discipular uma pessoa, que estava separando, inclusive. Na Bahia, lá em Porto Seguro, só no Auê lá. E a mulher começou a seguir a gente, ela e o filho. Ela tinha viajado, porque acho que largou do marido, nem lembro mais da história direito. E a gente tomava café, ela sentava e conversava com a gente. E ali eu me vi na minha lua de mel, eu não gostaria, sou muito sincero, eu não gostaria de ser pastor ali na lua de mel, não, mas não tem como tirar isso da gente. Ou você já não passou por isso? Quando você tem um chamado, ele te persegue você. Já dizia Jeremias, Senhor, o Senhor me seduziste, eu digo ao Senhor, não vou pregar mais, quando eu vejo meu coração está queimando, eu estou pregando. Essa é a nossa vida, se você tem um chamado de Deus, eu acredito que todos que estão aqui têm, não fuja. Não fuja dele, você vai sofrer sem necessidade. É melhor sofrer cumprindo o chamado dele, que às vezes satura. Às vezes cumprir o chamado de Deus, carnalmente, satura. A gente cansa, a gente pensa em desistir. Mas ai de mim, de fugir do centro da vontade de Deus. Se ele mandou cantar, canta. Se ele mandou abraçar, abrace. Pregar, pregue. Pastorear, pastoreie. Não pare. Não faça como Davi, que olha, uma atitude errada. Olha o que trouxe para esse homem. Amém? Essa é a primeira coisa. A segunda, rapidinho. São 5, vamos lá. Fazer o papel do Espírito Santo. Quer sofrer sem necessidade? Procure fazer o papel do Espírito Santo. Não faça isso. Não faça o papel do Espírito Santo. E eu te explico. Quando é que a gente faz o papel do Espírito Santo? Ou tenta fazer? Quando a gente quer participar de todo o processo de conversão de uma pessoa. Grava isso, eu já sofri muito com isso. A gente ama aquela pessoa, o nosso parente, seja quem for aquela vida, e a gente quer que essa pessoa seja salva. Só que nós nos esquecemos, o que diz João 16:8? Coloca aí, Jorginho. Você já conhece essa passagem. Olha o papel do Espírito Santo. Quando ele vier, está falando do Espírito Santo. Convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça. Então, quem que convence o mundo, o homem que é pecador? O Espírito Santo. Quem mostra a justiça para ele? O Espírito Santo. Quem fala do juízo no coração dele? O Espírito Santo. Não é a gente. Então, eu me lembro quando eu estava me convertendo, essa minha avó que é falecida, que foi como uma mãe para mim, católica, tradicional, eu lembro até hoje dessa cena e eu me arrependo do que eu fiz. Entre outras coisas, que eu me converti, eu fiquei muito radical. Eu peguei aquelas fitinhas de Nossa Senhora, da senhora lá Aparecida, que não é nossa, sabe, de várias cores. Ela tinha um tufo. Eu abri a caixinha dela de costura, tadinha, e picotei tudo. Satanás imundo. Daí, picotei tudo. Aqui, vó, agora é Jesus. Não é? Isso aqui tem boca, mas não fala. E citei lá. Eu estava cheio da palavra, mas... Citei lá Salmo 115, salvo engano. Eles têm boca e tentei e falei, minha voz sempre serena, calma, graças a Deus. Eu lembro até hoje que ela falou assim, primeiro ela falou, é a minha tradição. Eu nasci desse jeito. E eu citei versículos bíblicos que não dava para ela sair. Mas ela não estava nem aí naquele momento dos versículos bíblicos. Ela olhou, eu picotar um negócio sagrado dela lá. E ela falou, não é assim que você vai me ganhar para esse Jesus. Ai, não é desse jeito. Graças a Deus, anos depois, quando eu estava mais sadio, mais maduro, eu tive a oportunidade dela aceitar Jesus sobre a minha ministração e eu a batizar. Foi a alma que eu mais me orgulhei em ganhar para Jesus, a minha avó. Mas quando eu aprendi que eu não posso fazer o papel do Espírito Santo. Talvez você tenha filhos que não estão aqui, e você gostaria que estivesse. Parentes que não estão aqui, você gostaria que tivesse. Mas não é enfiando Bíblia goela abaixo, ou impondo, ou brigando que você vai ganhar ele para Jesus. Na verdade, quem vai ganhar ele para Jesus é o Espírito Santo. O que você tem que fazer? O que eu comecei a fazer? Ore pelos seus amados. E dê testemunho de cristão. Ore e dê testemunho de cristão. Que ele vai ver
Jesus em você e você está orando. E a minha oração pela minha família sempre foi: Pai, envia alguém para falar de Jesus para minha família. Todos vieram, meu pai, minha mãe, minha avó vieram para Jesus. A minha avó eu ganhei pregando para ela, mas a maioria, minha mãe, meu pai, não fui eu que ganhei para Jesus. Geralmente quem é de casa não é visto como pastor, por exemplo, entende? Então não faça, igreja, o papel do Espírito Santo. Isso vai trazer sofrimento para você e sofrimento para quem está ao seu redor, porque você vai querer enfiar a Bíblia goela abaixo. Nesses tempos de discussão, eu vejo pessoas muito duras com as suas opiniões. Seja firme. Aquilo que você crê, não abra mão, mas saiba dialogar, irmão. Como é que o Espírito Santo te conquistou? Vou falar assim. Lembra quando você recebeu Jesus? Como é que foi? Eu vou te dizer que 99,9% não foi na base da pancada. Pode ter sido um caso ou outro, não, o Senhor me pegou numa doença e falou algo particular comigo, Ele ia me levar, aí eu me rendi. Pode ser. Geralmente você foi agraciado, Ele te tomou, aqueceu o seu coração, você chorou, você viu seus pecados. Lembra quando você se converteu, como é que foi? Eu me lembro muito bem. Ninguém estava me forçando, ninguém estava me coagindo. Eu me rendi ao Senhor porque foi irresistível para mim. Não foi gostoso? Não foi leve? Quem aqui lembra ainda como foi esse dia? Não tem como esquecer. Se você se esqueceu, meu Deus, ore para Deus para você se lembrar. Quando eu ouço a música, na época que eu liderava o louvor, eu ficava puxando umas canções que eu gostava, confesso. Aquela, és a nossa estrela da manhã, foi nessa aí que o Espírito Santo me pegou. Eu arrepio quando eu ouço essa música. Eu me lembro do ambiente, eu me lembro da cena. Foi bom, foi gostoso, não foi? Foi desafiador, foi confrontador. Isso é o papel do Espírito Santo. Como é que eu vou fazer diferente com as pessoas? Como é que eu vou empurrar? Como é que eu vou usar textos pesados? Como eu vou fazer isso? Não faça o papel do Espírito Santo. Sabe quando a gente faz o papel do Espírito Santo? Mais um. Nós fazemos o papel do Espírito Santo quando a obra que Deus nos mandou fazer não parece que não foi do jeito que você imaginava. Então você fica assim revoltado. Eu vou explicar. Algo que Deus te mandou fazer, você quer fazer mais do que Ele mandou. Por exemplo, vou dar um exemplo. Abra aí em 1 Samuel 8. Abra sua Bíblia aí também. Vamos nos movimentar um pouquinho, enquanto o Jorginho projeta. Mas 1 Samuel 8, por favor, abre comigo. Primeiro, não faça o papel do Espírito Santo quanto à conversão das pessoas. Segundo, não faça o papel do Espírito Santo para alcançar seus objetivos na obra dele. Olha que interessante. Essa história é do profeta Samuel. Ele estava velho, como diz o versículo 1, constituiu seus filhos juízes por Israel. Samuel quis fazer tipo um nepotismo, né? Já que eu fui um bom juiz, eu quero que os meus filhos sejam juízes no meu lugar. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 2. E o nome do seu filho primogênito era Joel, o nome do segundo Abiá, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes o inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Olha só. E disseram, eis que estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Já pensou que duro ouvir isso? Você está velho e seus filhos não querem saber de Deus. Olha como é que foi a conversa. Então nos constitui agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dai-nos um rei para que nos julgue. Aí Samuel não gostou, o que ele fez? Ele orou. Olha a resposta de Deus. Disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para não reinar sobre eles. Irmãos, quando você prega a palavra, faz a vontade de Deus, esse segundo tópico é para quem é obreiro que faz a palavra, não só quem senta e assiste e não quer saber de fazer a obra. Essa aqui é para quem faz a obra. Quando você faz o chamado de Deus, e eu sei como é essa sensação, acho que muitos vão se identificar. E parece que o que você está fazendo parece que não está dando frutos. Está vazio, as pessoas não vêm, ou elas não respondem como você espera. Isso não é indireto para Genuíno, isso sempre aconteceu na história da obra de Deus. Todo mundo que faz a obra tem essa sensação. Poxa, o que eu estou fazendo, ou eu prego, a pessoa parece que não está nem aí, ou eu canto, ninguém nem adora, ou eu estou ali discipulando, orando, chamo para oração, ninguém vem. É frustrante sim, só que você só pode fazer até aí.
Você não tem o papel de convencer as pessoas ou de trazer resultados na obra que você faz. Isso não é o seu papel. Você está sofrendo à toa. Você está sofrendo sem necessidade. Quando alguém rejeita a obra de Deus, não é a você que a pessoa está rejeitando. É a Deus. Samuel ficou frustrado, porque falou, poxa, eu estou velho, eu não aguento mais liderar. Meus filhos não querem saber. O povo vem até mim e não me honra. Eles falam, você está velho, seus filhos são do Satanás, eu quero um rei. E pedir um rei era muito agressivo, porque Samuel, Deus já tinha falado para Samuel, que o rei de Israel é o próprio Deus. Não era para ter rei em Israel. Depois você estuda com cuidado esse Samuel 8. Deus deu um rei que foi Saul, porque o povo insistiu. Mas originalmente, Deus falou, eu sou o rei deles, mas eles estão me rejeitando. Então, a rejeição na obra de Deus, você, obreiro do Senhor, não é com você. Pode parecer que alguém não gosta do seu jeito e parece que ele está rejeitando você. Mas essa pessoa está rejeitando a Deus, a obra dele. Deixa para Deus isso. O que eu tenho que fazer, pastor? Vamos lá, 2 Timóteo 4, eu leio rapidinho, versículo 1. Qual é a nossa parte, obreiros? Nós não somos o Espírito Santo. Amém? Nós não temos que convencer ninguém. A gente tem que, em amor, fazer isso aqui, ó. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, exorte, com toda longanimidade. Vai fazendo. E doutrina. O que você tem que fazer? Pode voltar, querido, por gentileza. Você tem que pregar. Você tem que insistir, seja em tempo, fora de tempo, você tem que corrigir, você tem que repreender, exortar. E tudo isso que você tem que fazer é com paciência e dentro da doutrina. Por quê? Próximo, por gentileza. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. E isso eu tenho certeza que já acontece. Está aí uma profecia que já acontece. Isso aí não tenho dúvida. Já acontece. Virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso já não está acontecendo? A doutrina não está sendo mais suportada, então eles estão tentando atualizar a Bíblia, estão tentando encaixar o mundo dentro da Bíblia, e isso já faz tempo que acontece, que está cada dia maior. Então nós não temos o papel de convencer as pessoas, e nem temos o papel que a obra que a gente faça tenha resultado. Eu sei que é duro, eu sei que dói, eu sei que nós gostaríamos de ver a igreja lotada, quando a gente pregar, que as pessoas estejam se rendendo, mas você não sabe quantos testemunhos eu já não ouvi. Pastor, teve um dia que você pregou tal palavra, tratou comigo de um jeito, eu nem sabia. Quantos cultos eu não fui embora, não só daqui, estou falando de maneira geral, frustrado para minha casa com algum trabalho que eu fiz, que eu não vi o resultado que eu gostaria. Ou que eu não vi o interesse da igreja da maneira que eu achei que eu deveria. Mas Deus tinha tratado pessoas. Não importa, não é um concurso de popularidade aqui não. A gente não tem que estar aqui para ter um resultado, para dizer, olha, eu tive esse resultado naquilo que eu fiz. Só tenha uma consciência, obreiro do Senhor. Eu fiz a obra de Deus. Eu fiz a obra de Deus. Pronto. Eu fiz o que Ele me mandou fazer. Resultado é relativo, você não sabe. Como é que você sabe que deu ou não o resultado? Como é? Porque aplaudiram? Porque alguém bateu nas suas costas e falou com você? Como é que você sabe? Você não sabe. Talvez só na eternidade, quando receber o galardão de Jesus, você vai saber algumas coisas. Então, só prega, só fala, só insista, só corrija, exorte, do jeito que a palavra está dizendo. A Bíblia não fala convença, a Bíblia não fala tenha resultados, a Bíblia fala faça a sua parte. Amém, queridos? Se liberte dessa dor desnecessária, está sofrendo desnecessário. Hoje fui pregar um dia, tinha 3 pessoas. Prega, irmão. Tinha 50, prega. Aconselhei a pessoa, aconselhei, ela fez tudo ao contrário. Você aconselhou? Aconselhei. A brasa está na cabecinha dessa pessoa, não está mais na sua. Você fez o que Deus mandou. Essa é a parte que nos cabe. Meu filho, pastor, está se desviando. Ame o seu filho. Pregue Jesus para ele, ame-o profundamente, mas não dá para enfiar Jesus goela abaixo dele. Tenha certeza que a semente que você está plantada está lá. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 58, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Se é no Senhor, não é em vão. Você precisa ter uma preocupação, obreiro. O que eu estou fazendo
É no Senhor? Qual é a motivação do que eu estou fazendo? É para Deus? Então segue fazendo. Eu sei que é duro, eu sei que nós somos humanos, a gente tem sensações, mas siga fazendo. Amém? Vamos lá, vamos seguir rapidinho. Terceiro, rapidinho, tem mais 3, meu Deus. Quer sofrer à toa, sem necessidade? Viver em ansiedade. Viva em ansiedade, aí você vai sofrer à toa. Quem vive ansioso, não é quem de vez em quando tem ansiedades, porque não tem como a gente não ter ansiedades. Alguma coisa que a gente precisa conquistar, algo que a gente está indo atrás, uma preocupação da segunda-feira, uma dívida. É difícil a gente ficar totalmente relax. No mundo de hoje é difícil, mas viver ansioso, viver tomado pela ansiedade, pelo medo do amanhã, isso traz um sofrimento desnecessário. Você está trazendo para você um inimigo que talvez nem exista. Sabe quando você precisa conversar com alguém, com seu patrão, ou você é patrão, precisa conversar com seu funcionário, e é na segunda-feira, e você nem vive o fim de semana mais, hoje é quinta. Você sabe que segunda tem uma reunião, e é importante, mas você não sabe o teor dessa reunião. E você, ansioso, já dá gastura aqui, ó, dói aqui, ó, já começa aqui, a doer. E pensar, não, que eu vou lá, vou falar isso, que ela vai falar isso, que isso ia acontecer, isso ia acontecer aquilo. E você passa essa quinta, você não vive a quinta, não vive a sexta, não vive o sábado, não vive o domingo. Às vezes você chega lá, é 2, 3 palavras e resolveu. Já viveu isso? É uma conversa muito mais leve do que você imaginava. E você sofreu 4 dias, se desesperou, porque é ansioso. O precipitado, Provérbios fala muito sobre isso, sofre muito. A Bíblia diz assim, tem visto um precipitado nas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Um precipitado, aquele que fala demais, que está ansioso. Jesus diz, você conhece esse texto, eu só vou ler o último versículo, que é Mateus 6,34. O que ele diz em Mateus 6? Não ande ansioso por coisa alguma. Observe as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, contudo o Pai Celestial dá todo mantimento. Um passarinho nunca caiu de fome voando ao ar livre, certo? Nunca. Observe os lírios do campo. Por que você está preocupado com o que você vai se vestir? Olha os lírios do campo, hoje ele está aqui, amanhã ele vai para o fogo, nem Salomão teve tamanha glória. Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber? Os ímpios se preocupam com isso. O Pai de vocês, isso é Jesus falando, sabe tudo o que você precisa. Busque primeiro o reino dos céus e a sua justiça, não é isso? E as demais coisas serão acrescentadas. Aí o 34, não se inquiete pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Presta atenção nesse basta cada dia o seu mal. Quando você se preocupa pelo amanhã, você sofre 2 vezes. Porque você já está preocupado hoje, e o dia às vezes é mau, tem dias que são difíceis, você já está sofrendo hoje e está sofrendo amanhã. 2 vezes. Jesus está dizendo assim, sofre um dia de cada vez. Sofre um dia de cada vez. Então, claro, eu gostaria de ter tempo para tratar sobre todo o tema de ansiedade. Mas o que tem de pregação boa sobre ansiedade, vale a pena. Pesquisa que tem um monte de formas que Deus te fala para vencer a ansiedade. Eu vou te falar uma só, que está em Filipenses 4:6. Rapidinho você já conhece também. Quer sofrer sem necessidade? Fique ansioso. Pare de sofrer. Não esteja inquieto por coisa alguma. Está inquieto? As suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graça. Eu já falei sobre isso. Quando você está ansioso, que isso pode acontecer, corre para os pés do Senhor. O problema é que o ansioso, ele fica ansioso, sofrendo sem necessidade, e ele tenta resolver aquilo sozinho. Ele não vai para os pés do Senhor, isso é um grande erro. Corre para os pés do Senhor e lança sobre ele isso que você está sentindo. Como? Peça. Como? Suplica. O que é suplicar? É pedir muito profundamente, é implorar, Senhor, está doendo, eu estou com medo, eu estou com inseguranças, e depois se levante agradecendo. O que acontece? Aí acontece um milagre, isso é com Deus. A paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. Quem aqui já sentiu essa paz dessa passagem? E eu, graças a Deus, já senti. Quando está me atormentando a alma alguma coisa que não aconteceu ainda, eu vou para os pés dele. E eu já vivi momentos, vou falar de mim para não falar de você, que eu não fui. Que eu fiquei pensando, porque eu sou muito elétrico, eu fiquei pensando em soluções e fui atrás, eu sofri, muito desnecessariamente, não resolveu.
E o problema não era daquele tamanho que eu imaginava. Geralmente é assim. Quando Davi foi derrotar o gigante Golias, o exército, ninguém teve coragem de ir para cima do gigante, porque eles fizeram um pré-julgamento, eles olharam o tamanho do bração dele, o tamanho da lança, o tamanho dele, falou, eu não vou. Davi, que não era ansioso, era sereno nesse sentido, ele olhou o tamanho da testona dele, ele falou, dá para jogar uma pedra aqui, dá para fazer alguma coisa. Então é a ótica da vida, depende do que você enxerga. O ansioso enxerga braços, enxerga gigante, enxerga... Quem está sereno com essa paz aí, enxerga a solução que o próprio Deus vai te dar. Sabe essa ansiedade que você está sentindo? Deus tem a solução para isso aí. Só que você colocou nos pés dele. Perceba que é simples, mas a gente está muito agitado. Nós estamos muito Marta, né? Muito agitado. Põe nos pés dele. Pare de sofrer sem necessidade. Essa ansiedade aí está ocasionando para você problemas, às vezes até físicos, estomacais. Você não dorme, não é isso? Não come direito, não vive direito, aí tem que viver à base de remédio. E eu não quero aqui julgar, tem casos que precisa talvez de ansiolíticos, não quero julgar isso, mas antes dessa situação acontecer, por que você não põe nos pés do Senhor? Por que você não descansa nele? Pare de sofrer sem necessidade, experimenta fazer isso. É que a solução da Bíblia, vamos ser sinceros, é muito simples, e às vezes a gente não quer uma solução simples. Espera aí, pastor, eu estou ansioso, é só eu orar? É só orar. Eu não diria só, tá? Mas só estou colocando. É orar. É colocar nos pés dele tudinho que você está sentindo. Mas ainda estou sentindo. Coloca de novo. Fala de novo. Fala de novo. E de novo. E de novo. E o Deus da paz, a paz que excede todo entendimento, vai visitar o seu coração. Pare de sofrer com essa ansiedade desnecessária. Amém? Começa a colocar diante dele para você ver. Depois você me fala. Depois você me fala. Amém? Mais um, rapidinho. Quer sofrer sem necessidade? Mais um sofrimento desnecessário. Já estamos caminhando para o final. Viver de comparações. Isso também é terrível. Isso aconteceu com Davi nesse texto. Quer sofrer sem necessidade? É viver de comparações. Nós sempre nos comparamos. A vida inteira. Uma criança, eu dou algo para se eu dou algo para minha filha e para o meu sobrinho, igualzinho, com cores diferentes, ela olha mais para o dele do que para o dela. Não é assim, criança? Ou se você coloca, sei lá, um sorvete de chocolate, um de morango, e um pega lá o de chocolate, de morango, ela está lambendo e olhando o outro. Não é assim? Mas nós somos assim até hoje. A grama do vizinho, né? Não foi o que Davi fez? Ele estava lá no palácio e olhou a mulher do vizinho. Ele era um rei, numa época que ele podia ter várias mulheres, ele poderia ter escolhido uma mulher muito formosa, dentro da legalidade daquela época, mas não, ele quis a mulher do outro. Pensa assim comigo, um homem com o poder que ele tinha. Por que ele foi pegar a mulher do outro? Porque ele fez comparações. A grama do vizinho parece que é mais verde. Cuidado com isso, igreja. Quer sofrer sem necessidade? É comparações. E hoje em dia, com a internet, eu tenho conversado isso muito com a Camila. Você vê onde as pessoas estão indo viajar e você não pode ir para aquele lugar. Você está vendo as roupas que a pessoa está comprando e você não pode comprar aquela roupa. Às vezes você nem precisa, mas está todo mundo usando aquela roupa que eu tenho que comprar então. Está todo mundo fazendo aquilo, eu tenho que fazer. A pessoa que troca de carro, estou dando exemplos corriqueiros da vida, ou ministeriais. Pare de se comparar, a forma que um prega, a forma que um canta. Você foi criado individualmente, sabia? Tem uma impressão digital no seu dedo aí que ninguém tem igual. Por quê? Porque Deus tem uma particularidade com você. Você não precisa pregar igual ninguém, ter o carro que ninguém tem, nem a casa que ninguém tem. Vença isso de uma vez por todas. Isso é difícil. É um exemplo bobinho, simples, que talvez você está... não, isso aí não é comigo não. Seja sincero, irmão. Às vezes você compra coisa, ou vai em lugares, ou posta coisas só para falar, eu também posso. Olha aqui. Pum. Eu também posso ir, eu também posso fazer. Cuidado com as comparações. Você perde a identidade quando você fica se comparando. Você pode olhar para alguém, se espelhar e falar, poxa, eu vou buscar também, vou trabalhar, vou me empenhar na palavra, porque essa pessoa é um espelho para mim. Até aí tudo bem. Mas quando você se vê muito na vida do outro, você sai da sua própria vida. Você não tem você. Você é você. Aquela pessoa está postando coisas boas, mas você não sabe o choro que ela tem em outras coisas. É normal. Então,
Tem pessoas que têm uma luta mais aguda nas finanças, a outra é na família, a outra são doenças, a outra não consegue se firmar na palavra. Está todo mundo batalhando, igreja. Essa pessoa que você se espelha e acha maravilhosa, esse blogueiro, esse pastor, esse sei lá quem, essa pessoa chora à noite também. Sente dores também. Então pare de se comparar, porque a comparação acaba com a nossa individualidade. Você não consegue saber quem você é no reino, porque você fica se vendo nos outros. Está dando para entender? Não se veja nos outros. Você é você. Com esse jeitinho Deus te chamou. Desse jeitinho aí. Não precisa mudar. Ouça bem, em nome de Jesus, que eu acredito que essa palavra vai tratar com alguns aqui. Você não precisa mudar, além do que o Senhor te falar para mudar. Pecado sim, claro, excesso sim. Agora, sua particularidade não precisa mudar. Quando eu fui levantado a pastor, eu queria muito ser igual ao meu pastor. Até aí, tudo bem. Você se espelha, você acha bonito a forma que prega, então eu fazia a postura dele. Lembra, Mila? Acho que a Mila era... A gente tem 7 anos de diferença, a gente era da mesma igreja. E depois que a gente veio a namorar, nós vai casar. Então, não sei se ela lembra, mas eu queria fazer a postura dele, o jeito dele de falar... cantar como ele, que ele cantava também, e fazer o que ele fazia, mas eu não era ele. Eu me frustrava porque eu não tinha a autoridade que ele tinha, eu queria que as pessoas me respeitassem como ele era respeitado, eu queria que ele falava algumas coisas, surtia efeito, eu falava, não surtia efeito nenhum, porque não era para mim falar aquilo, não era de mim aquilo lá, aquilo é o chamado para ele foi chamado para aquilo. Demorou, mas quando eu entendi isso, eu me libertei e eu fui ser o Roger do jeito que Deus me chamou para ser. Já tentei mudar muito, igreja, você não tem noção. Muito. Não precisa mudar as suas particularidades. Graças a Deus. Quando eu vi isso do Senhor, a multiforme graça, a forma que Ele age, que a igreja é um corpo, que cada um é usado de uma maneira. Pare, porque você fica dando muito ouvidos ao que falam de você, às críticas que falam. Se for construtivas, ok. Mas seja do jeito que Deus te chamou para ser, ok? Do jeitinho, é desse jeito mesmo que Ele chamou. Ele não te chamou para ser o outro. Senão, Ele só chamava o outro, você nem nascia. Ele chamou para você ser você. Sabe aquela frase, ninguém é insubstituível? Eu não quero te dar muita moral não, mas essa frase ela é meio relativa, depende. É fato que se eu não quiser mais pregar a palavra, eu não sou insubstituível, nem pastor César, nem pastora Vanessa. Não quer? O senhor levanta outro. Mas o jeito que Deus chamou você para fazer é particular, é o seu jeito. É você que tem que fazer. Deus coloca outro. Tipo assim, Deus chama Saul, Saul não quer saber, ele chama Davi. Deus está chamando você para você fazer do seu jeitinho, da forma que Ele te chamou. Não precisa mudar a voz, não precisa mudar a entonação, não precisa mudar o jeito. Ai, pastor, eu sou muito caipira, seja caipira. É oxente é do Nordeste, né? Vai, seja caipira, fala do jeito que você é. Não, mas eu acho que eu tenho que empregar as palavras. Não, pregue a palavra bíblica, mas da forma que Deus te chamou. Apacente, pastor, eu não consigo nem falar muito, eu sou daquela que dou um abraço. Mas eu acho que eu tinha que falar, não, abraça, meu irmão. Abraça, dá um abraço em mim que eu estou precisando também. Abraça. Deus chamou para abraçar, para acolher. Você não precisa abraçar e ficar assim, diz o Senhor, e citar Salmo 119 inteiro. Deus te chamou assim. Deus chamou para abraçar, abraça. Para socorrer, socorre. Amém? Particularidade. Para de sofrer olhando para o outro. Olhe para se espelhar, mas volte para a sua individualidade. Isso aqui é bom eu pegar para mim, mas eu vou pôr na minha característica. Isso aqui é legal para mim, mas eu vou pôr no meu caldeirão aqui, né? No meu jeito de ser. Tudo bem. A gente é ser humano hoje constituído baseado no que a gente viu. O que eu estou pregando aqui é pessoas que eu já vi, que eu vejo, que eu admiro, mas com o meu jeito de ser. E você deve fazer a mesma coisa. Aí é libertador, é gostoso, porque você encontra o seu caminho. Amém? Vamos finalizar, para terminar. 9h30 já. Quer parar de sofrer ou está sofrendo desnecessariamente? Quem não perdoa, a falta de perdão nos faz sofrer sem necessidade. Eu finalizo com isso. Eu sei que é duro também tratar esse assunto, mas a falta de perdão nos faz sofrer sem necessidade. Quando alguém te ofende, igreja, você sofre, não é? Não dói. Mas quando você não perdoa, você sofre dobrado. A dor da ofensa e a dor de não perdoar.
Quem não perdoa, dói até os ossos, né? Não é o que Davi fala em Salmos 32, eu não vou ler, mas leia na sua casa. Quanto ele reteve aquilo, não pediu perdão, porque você sofre por não pedir perdão e também por não liberar perdão. Então o tema é perdão. Quando ele sofreu ali com Batseba, pecou com Batseba, ele segurou esse pecado. E a Bíblia relata em Salmos 32 que até os ossos dele doíam. Ele ficava estremecido. Perdoe, sabe, igreja, eu sei que não é fácil. Não é fácil perdoar uma ofensa. Só que a pessoa que mais sofre quando tem falta de perdão é você que não perdoa. Você sofre, a outra pessoa está lá de boa, vivendo, e você está sofrendo, sem dormir por causa dela. Ela está até babando lá. É assim. Por que você acha que Jesus fala na oração do Pai Nosso, quando você está orando, Senhor, perdoe as minhas ofensas? Olha que oração. Assim como eu perdoo a quem me tem ofendido. Uau! Porque se você não perdoar as ofensas dos seus irmãos, seu Pai Celestial não te perdoará. Então, perdoa independente, mas a pessoa não quer saber, mas a pessoa continua me ofendendo. O perdão é um ato nosso. O perdão não é condicional. Eu te perdoo se você não fazer mais. Só perdoa. Lembra que eu falei lá atrás? A gente não é o Espírito Santo. Só faça a sua parte. Pastor, mas não é fácil. Então eu leio um texto para você rapidinho. Lucas 17, 5. Acho que é o 5. Esse aqui eu não estou seguro. Lucas 17, 5, rapidinho. Presta atenção. Disseram então os apóstolos... Ixi, já foi para... Volta 2, por gentileza. Pode ser esse aí, ó. Olhar por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, isso é Jesus falando, tá bom? 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Já pensou, irmão? A pessoa falhar com você 7 vezes no dia. Perdão, você falar, perdoa. De novo, perdão, perdoa. Perdão, não dá vontade de virar um tapão? Mas não pode, não pode. Por que eu estou falando esse lado humano, que é verdade? Porque os discípulos falaram para Jesus, então acrescenta a fé para mim aí, Senhor. Acrescenta-nos fé. Outras traduções, aumenta a minha fé, então. Porque os discípulos falam, peraí, se eu tenho que perdoar toda hora, não, Pedro já estava, Senhor, no segundo perdão eu já pego a minha tarrafa, enrolo ele e jogo no mar. Porque eu sou o Pedro. Jesus está dizendo assim, não, quantas vezes necessário, perdoe. O que os discípulos fazem? O que a gente tem que fazer? Ore. Senhor, então aumenta a minha fé, eu não consigo. Aí é nobre. Senhor, eu quero perdoar, mas eu não estou conseguindo. Aí eu respeito o seu sentimento. Se você orar, ele vai te ajudar. O problema é que tem pessoas que não querem perdoar. Não querem nem tentar perdoar. Que só de falar no tema, pastor, termina logo. Esse tema não, os outros 4 tudo bem. Você está sofrendo sem necessidade. A Bíblia diz que o quanto couber a nós, estejamos em paz com todos os homens. Faça a sua parte para estar em paz com todo mundo. Nem sempre estará, mas não por tua causa. Nem sempre o pedido de perdão ou o liberar de perdão vai reatar um relacionamento. Vamos ser sinceros. A outra parte precisa querer. De repente a outra parte não quer. Mas o Evangelho não está tratando de querer, não querer, de certo ou de errado. Só está dizendo, perdoa e ponto. Porque o ato de perdão é um ato de respeito ao que Deus falou. O Senhor está dizendo, eu também não te perdoo todo dia? Então perdoe. Perdoe, libere perdão. Liga para essa pessoa. Manda uma mensagem para ela. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil. Mas fala assim, me perdoa. Mesmo que ela tenha feito para você, mas me perdoe se eu te fiz alguma coisa. De todo o coração me perdoe. E peça para o Senhor, acrescente a minha fé, Senhor. Porque eu não consigo perdoar como a Bíblia diz para perdoar. Não é verdade? É difícil às vezes perdoar. É difícil demais, igreja. É difícil demais. Só que com o Senhor é possível. Então vamos recapitular aqui. Sofrimentos desnecessários. Quer sofrer de maneira desnecessária? E tem muito mais coisa. Eu poderia falar sobre quando você se importa com a opinião dos outros. Tem tantas coisas do dia a dia que nos traz sofrimento, mas para resumir. Quer sofrer sem necessidade? Não seguir o propósito de Deus. Isso traz sofrimento. Siga o que Deus chamou para fazer, ok? Deus mandou, faz. É mais barato, vai por mim. Custa também. Fazer a vontade de Deus custa, mas é mais barato fazer a vontade de Deus do que não cumprir o querer de Deus e sofrer por causa disso. Está aí várias histórias para provar. A de Davi, a de Jonas, a de Saul, que era para ser rei, mas desobedeceu.
Ok? Segundo, rapidinho, fazer o papel do Espírito Santo. Quer sofrer sem necessidade? Tente fazer o papel do Espírito Santo. Não dá. Não dá para convencer a pessoa a se libertar. Para forçar a pessoa a vir para Jesus. Não dá. Para querer ter os resultados na obra de Deus que você quer. Não dá. Outra coisa. Viver em ansiedade é um sofrimento desnecessário. Já não basta os sofrimentos que nós temos. Lute contra essa ansiedade, busque ajuda, coloque nas mãos do Senhor, pare de sofrer, viva o agora. Você está aqui agora, ó, 9h40, está finalizando o culto, não fica pensando na janta não. Chega na janta, você está pensando em dormir, você nunca está corpo, alma e espírito no mesmo lugar. Isso é uma pessoa ansiosa, lute contra isso. Cada momento que Deus te entregou, desfrute daquele momento. Por que a gente não recebeu a capacidade de Deus de saber o futuro? Já parou para pensar nisso? Graças a Deus. Por que a gente não recebeu essa capacidade? Porque todo mundo ia se matar se soubesse. Você já pensou se nós soubéssemos o que as pessoas pensam? O que cada um está pensando agora enquanto eu estou pregando? Eu ia cair duro aqui, angustiado. Ia sair correndo, me descabelando. Então são dons que Deus não vai dar. Por quê? Viva agora. Vivo hoje. A Bíblia diz em Eclesiastes 9 que Deus te deu o presente. Glorifique ao Senhor com aquilo que Deus te deu nesse momento. Essa é a sua porção debaixo dessa terra. Essa é a sua porção. Viver de comparações, a gente já está finalizando. Pare de se comparar aos outros. Quando a gente se compara aos outros, a gente perde a nossa individualidade. Você é você, desse jeitinho aí. Dessa forma que Deus chamou. Esse é o jeito que Deus te chamou. Se paute na palavra, não saia da palavra, mas seja do jeito que Deus te chamou. E o perdão, para finalizar, pare de sofrer segurando o perdão. Libere perdão. Perdoe. Se tiver difícil, ore como os discípulos oraram que nós lemos aqui. Senhor, acrescenta a minha fé. Se o assunto é perdão, eu não estou conseguindo. Então acrescenta a minha fé. Eu preciso perdoar, tirar essa mágoa do meu coração. Acredite, o Senhor vai te ajudar. Amém? Tudo o que você fizer, seja para a glória de Deus. Não aceite sofrer, igreja, a não ser que seja para a glória dele. Outro sofrimento que não seja para a glória dele, não aceite. O que for para a glória dele, então, Senhor, de bom grado sofrerei pelo teu nome. O que não for, não aceite. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.